Boa noite. O destaque segue com a série de entrevistas com nomes de Pernambuco e do Brasil visando o desenvolvimento. Nossa convidada de hoje é a deputada federal Marília Reis. Acompanhe comigo o perfil da nossa convidada. Marília Reis é recifense, foi vereadora do Recife por 3 mandatos e é a única mulher deputada federal por Pernambuco na atual legislatura da Câmara dos Deputados. Ela entrou na militância ainda muito jovem, inspirada pelo avô Miguel Arraes, e seguiu atuando no movimento estudantil quando ainda cursava a Faculdade de Direito do Recife. Em 2018, chegou a tentar viabilizar sua candidatura ao governo de Pernambuco pelo PT, partido ao qual é filiada. Ela não obteve sucesso e o partido apoiou o PSB nas eleições do estado de Pernambuco. Mesmo com a relação estremecida com o partido, em 2020, Marília foi mais uma vez candidata, dessa vez à Prefeitura do Recife, e conseguiu um feito histórico. Em uma eleição acirrada que tinha como adversário o primo dela, João Campos, ela se tornou a primeira mulher da história da cidade a disputar o segundo turno da eleição municipal do Recife. Agora, o nome dela aparece junto ao de Humberto Costa nas prévias do PT para o governo do estado nas eleições de 2022. O destaque conversa agora com a deputada federal Marília Reis. Que alegria recebê-la aqui no programa Destaque. A alegria é minha, Magrini. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo. Aquela pergunta, deputada, que até porque é a primeira vez que nós estamos conversando, né? Naturalmente a senhora ocupa os holofotes na política pernambucana, é protagonista, mas eu não poderia perder esse momento, dizer o seguinte: o que foi que lhe motivou, naturalmente, a sua história, a história familiar, seu avô, né? O que lhe motivou a entrar nesse movimento e entrar na política partidária? Porque assistir, ver no dia a dia a família no exercício da política partidária é uma coisa, e se sentir estimulada para convergir a esse universo é outra realidade. O que foi que lhe provocou a mergulhar na política partidária no estado de Pernambuco, pertencente a uma família da política pernambucana? Já faz tantos anos, não é, Magrini, que eu estou nessa vida, nessa militância e de tantos mandatos. Eu estou no meu 4º mandato, tive 3 mandatos como vereadora do Recife, agora um mandato de deputada federal. Disputei 5 eleições, né? Entre as 3 de vereadora, uma de deputada federal, uma de prefeita do Recife. Então, é algo, na verdade, que isso foi se tornando natural, uma tendência natural. Claro que durante a juventude, durante a nossa formação, a gente tem, aí passam várias opções, né, pela nossa vida. Eu sou advogada, sou formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e durante meu curso, minha formação, pensei em várias hipóteses, mas todas elas convergiam de alguma maneira para a política, entendeu? Então, na verdade, meu engajamento foi desde muito cedo, apesar de ser dedicada a fazer faculdade, estudar, tinha um engajamento desde antes da faculdade, já me engajava na política partidária, na política macro, e foi algo que foi natural, né? A construção de uma candidatura. Antes de meu avô Miguel Arraes falecer, a gente já tinha conversas nesse sentido, e em 2008, quando fui candidata a primeira vez, era algo que o próprio grupo e várias pessoas que nem atuação partidária tinham, já consideravam que seria natural uma candidatura pelo envolvimento que eu tinha ao longo da minha vida. Então, eu tenho 37 anos aí e sem dúvida, mais de 20 anos de militância. A sua experiência no parlamento municipal, na capital pernambucana, o alcance desse exercício do parlamento, ele é um universo diferenciado do parlamento na Câmara, no Senado. Ele tem uma diferença, mas tem muita convergência. Como é hoje já administrar o exercício do mandato como deputada federal? O grau de dificuldade ele é maior
ocupar um lugar de protagonismo é também mais difícil? O que ajudou a experiência do parlamento da cidade do Recife para a Câmara Federal, deputada? É muito diferente, viu? Eu posso dizer que, claro, que tem algumas lógicas que são as mesmas, né? A lógica do parlamento é a mesma e é um ambiente em que eu me sinto muito bem, apesar de ser um ambiente muito masculino, muito difícil de se lidar, porque nós somos poucas mulheres. Para a gente que é mulher se inserir, não é, nessas rodas, nesses meios, é sempre mais difícil, mas a experiência da Câmara do Recife foi importante para isso, né? O diálogo, o respeito a quem pensa diferente, o diálogo com quem pensa diferente, essas articulações todas, né, que a gente precisa fazer. Hoje, por exemplo, eu sou da mesa diretora da casa. Dos 513, são 6 na mesa diretora e a gente chega aqui por meio de eleição. Eu, pelo menos, cheguei por meio de eleição, disputando eleição com mais 2 candidatos. E pouquíssimas mulheres chegaram à mesa diretora e as eleições são fruto de bons relacionamentos, né, que a gente tem de com trânsito independentemente da corrente político-partidária. E isso, a experiência do parlamento local foi muito importante. E eu tive um professor muito bom, viu, Magrinha? Eu estou na política, é claro, tem, né? Tinha toda essa minha relação com Miguel Arraes, eu era a neta mais velha dele, a gente era muito próximo e eu tive a oportunidade de acompanhá-lo numa época que pouca gente estava, pouca em relação a outras épocas estava acompanhando, que foi depois que ele perdeu a eleição em 98 e depois foi quando foi disputar um mandato de deputado federal e tudo isso. Mas eu tive um professor que foi a quem eu devo ter sido candidata, né? Eu digo que eu devo a ele ter conseguido ser candidata a primeira vez, que foi Fernando Lira, conterrâneo de vocês. Ele me adotou muito, assim, era um carinho muito grande que ele tinha por mim e ele dava aulas, né, de parlamento. Aqui mesmo na Câmara, até hoje ele é lembrado por diversos funcionários de carreira, né, de tão bom relacionamento que ele tinha. Ele era um craque no parlamento e aprendi bastante com ele também, nessa desenvoltura. Agora, ressalto, viu? A gente que é mulher tem que quebrar um dobrado, porque é bem mais difícil do que para os homens. Observando, deputada, a questão de ser mulher e pertencer a uma casta familiar, vamos dizer assim, um grupo familiar que está no poder no estado de Pernambuco. Isso, para alguns, seria ou é um motivo de benefício, de ser bom. Fica mais complicado, por exemplo, conseguir criar uma identidade com esses fatores, ou o fato de ser mulher aguerrida, de pertencer a um grupo familiar e nem sempre ser de família significa convergir com todas as questões de grupo e da família. Fica mais complicado protagonizar, criar o próprio espaço e seguir. E aí, quando chega no parlamento, a realidade mostra que é preciso conseguir delimitar esse espaço, deputada? Magrini, vamos deixar claro para os telespectadores, né? Para quem está assistindo a gente pela televisão, pela internet. Eu sou neta de Arraes, com muito orgulho. Ele foi minha grande escola política, sem dúvida alguma, mas eu jamais fiz da política um assunto de família. Se eu fizesse da política um assunto de família, talvez eu estivesse aí aplaudindo tudo que o PSB faz. Eu sou uma liderança da oposição. Eu disputei a maior parte das eleições da minha vida na oposição, né, divergi desse projeto, que uma outra parte da minha família, que hoje desfruta do poder, eu não desfruto de poder nenhum, muito pelo contrário, eu saí do que se podia parecer zona de conforto, que para mim não era, porque não é nada confortável defender o que a gente não acredita, e foi isso que eu fiz. Então, eu acho que, em relação a privilégio, por ser de grupo ou de família, essa questão não cabe à minha história. Muito pelo contrário, eu enfrento muito mais obstáculos e dificuldades porque eu faço oposição
ao grupo que hoje manda na maior parte do Estado. Exatamente essa sua observação de divergir e estar na oposição ao governo que parte da sua família está, é que lhe deu esse protagonismo. A senhora alçou o protagonismo de disputar 2018 e, por uma conjuntura ou uma articulação de interesse de poder partidário, sua candidatura ela foi retirada ou foi rifada, seja o nome que queiram dizer. E, mais uma vez, o seu partido continua como, aparentemente, o projeto de poder junto com o PSB. Como distanciar desse cenário e continuar na luta, deputada, e se colocar no futuro como alternativa, quando a própria legenda ela retrai esse projeto tão importante que é a alternativa de poder? Bem, continuar na luta não é uma opção, né? Continuar na luta é um dever, é uma obrigação, principalmente diante da quantidade de pernambucanos e pernambucanas que confiam no trabalho da gente. Mas essas articulações estão sendo feitas, primeiro, levando em consideração o cenário nacional, porque muitas vezes a gente, quando está em Pernambuco, considera muito o cenário local, né? E claro que a hegemonia que o PSB exerce no Estado influencia essas análises. Mas, se você observar, o que é que está realmente importando para todos os agentes políticos, né, do país, né? Aliás, a grande maioria dos agentes políticos é derrotar Bolsonaro. Então, essa grande frente contra Bolsonaro, que o presidente Lula tem buscado articular, inclusive com partidos de centro-direita, espero que a gente consiga, de fato, formar uma frente ampla contra Bolsonaro. Essa frente deve incluir o PSB também, aliás, eu acho que deveria incluir a todos. E Pernambuco passa por isso, porque Pernambuco não é uma ilha. Então, eu não considero que porque está havendo uma aproximação. Eu acho que essa aproximação e diversas outras, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique já se encontrou várias vezes com o ex-presidente Lula, né, apesar de ele ser do PSDB, apesar de serem adversários históricos, para dialogar sobre essa defesa da democracia e contra Bolsonaro também. Então, essas alianças, essas frentes, a gente precisa considerar como importantes para o Brasil. Agora, nada impede que em Pernambuco a gente tenha múltiplas candidaturas. O próprio presidente Lula deu entrevista em Pernambuco defendendo a possibilidade de haver um palanque múltiplo. Então, acho que tem muito para acontecer e a gente tem que esperar. Nós vamos, deputada, agora a um rápido intervalo. Você não sai daí, vamos continuar conversando com a deputada Marília Reis, nossa convidada de hoje. É rapidinho. E estamos de volta com destaque, conversando com a deputada federal Marília Reis, nossa convidada. Uma candidatura, por exemplo, da deputada Marília Reis, uma mulher que protagoniza. Eu fiquei aqui enquanto a deputada falava, me lembrei do nome postulado de uma mulher também, gestora da cidade mais importante do ponto de vista estratégico, no Agreste de Pernambuco, a prefeita Raquel Lira. Esse nome está sendo discutido. A pergunta é, uma candidatura de Raquel Lira, ela seria, do ponto de vista da representação feminina de peso, ajudaria? Não, eu sei que são legendas diferentes, todo mundo sabe, mas, assim, para o projeto dessa alternância, uma candidatura de uma mulher de representação como Raquel, ela fortalece esse projeto e reflete no todo, deputada? Veja, eu sempre, independentemente de coloração partidária, eu acho candidaturas de mulheres importantes e mulheres estar à frente dos espaços de poder e decisão, acho importantes. A questão entre nós e Raquel, não é o que nos separa é a conjuntura nacional do partido dela, que tem uma posição bastante divergente do PT, apesar de a gente ver
que ultimamente há muitas convergências em defesa da democracia. Mas eu acho importante, sim, acho importante que mulheres se coloquem. Não é fácil para a gente, é importante dizer, a gente termina sofrendo vários ataques e violências políticas pelo fato de ser mulher, e eu acho que quanto mais mulheres na política tem, é melhor. Eu, por exemplo, cresci e qual é a mulher que tinha? Tinha Cristina Tavares na época, né? Quando ela faleceu, eu era muito menina, mas a gente não via mulheres se destacando no cenário político de Pernambuco. E agora as meninas vão crescer vendo algumas mulheres, ainda somos poucas, mas vão crescer vendo outras mulheres e vendo elas se vendo na gente também, elas olhando e dizendo, poxa, eu posso estar ali um dia também. Essa representatividade é muito importante. Deputada, a senhora recebeu uma excelente notícia, né, um projeto muito importante de sua autoria, que é o 4968 de 2019, que foi aprovado por unanimidade no Senado, criando o Programa Nacional de Proteção da Saúde Menstrual, e que vai beneficiar em torno de 5.600.000 mulheres. Um projeto desse, ele não nasce, um PL não nasce do nada, ele tem uma discursiva aprofundada e convergência para ter um apoio para que isso chegue. No momento desse, receber uma notícia dessa, um efeito de ordem direta, dá uma satisfação muito grande, até porque tem parlamentares que passam anos no parlamento, não conseguem aprovar, e por N fatores, mas deixando esses fatores de lado, assim, fale um pouco desse projeto e o quanto é satisfatório que vai impactar na saúde, na proteção da mulher, na inclusão, né? Pois é, tem parlamentares que passam a vida no Congresso e não conseguem aprovar um projeto de lei, como o atual presidente da República, né, que passou 28 anos e não tem uma lei aprovada. Mas, enfim, é uma alegria muito grande a gente aprovar o primeiro projeto de lei e, principalmente, da maneira como esse projeto foi pensado, para beneficiar mulheres, até porque nós somos muito poucas no parlamento e quando a gente para pensar nas políticas públicas que são executadas para as mulheres, ainda é muito deficitário, justamente por isso, pelas poucas mulheres que estão ali tomando decisões. A nossa intenção não era trazer para o Brasil um debate que tem sido feito em vários lugares do mundo sobre essa dificuldade das mulheres acessarem aos absorventes. Inclusive, eu soube que aí em Caruaru já tem, não é, um projeto como esse, a prefeitura já estava implementando esse projeto de distribuição de absorventes. Aí esse nosso projeto, que vai valer para o Brasil inteiro, vai ajudar também, né, diversos municípios que já tinham visto essa dificuldade que as mulheres passam. O que é que a gente viu? Que muitas mulheres passam por esse período que é o período menstrual, é fisiológico, é do corpo da mulher, todos os meses acontece, e que quem tinha dinheiro para comprar, quem tem dinheiro para comprar absorvente, compra, quem não tem, se vira como dá, usa o que tem, pano velho, papel, papelão, miolo de pão, a gente tem notícia de mulher que usa pão velho, e tudo isso afeta a saúde da mulher, a autoestima, a dignidade, né, da mulher com algo que era sua natureza. Eu costumo dizer que se tivesse mais mulher, né, se tivesse de igual para igual mulher e homem na política, nas prefeituras, nos governos, a gente não estaria nem discutindo isso, porque iam dizer sim, mas claro que o poder público tem que dar, não é, para quem precisa, até porque qual é a mãe de família? E quem é mãe sabe, eu sou mãe, e quem é mãe que está me ouvindo sabe, a gente deixa de fazer as coisas para a gente para fazer para a família da gente. Então, qual é a mãe de família passando uma necessidade? Que viva aí do Bolsa Família, vai deixar de comprar um pacote de feijão, 1 quilo de feijão para comprar um pacote de absorvente? Não vai. Então, a nossa ideia inicial era que todas as mulheres pudessem acessar absorventes, né? Adquirir seus absorventes nos postos de saúde, como é em relação aos preservativos. Não conseguimos nesse momento. A gente conseguiu que o projeto fosse aprovado para beneficiar estudantes de baixa renda, mulheres, meninas, estudantes de baixa renda das escolas públicas, mulheres presas,
meninas que cumprem medida socioeducativa, né, menores que estão em medida socioeducativa, e mulheres em situação de rua. Deputada, foi uma grata satisfação recebê-la no programa, conversarmos sobre o rumo da política no estado de Pernambuco, perspectivas da Nacional, desejar sucesso ao seu mandato e seu projeto, o projeto do seu grupo de poder, que seja o fomento para a discussão da alternativa do poder do nosso estado de Pernambuco. Sucesso, grato por sua presença aqui no Destaque. Eu que agradeço muito, Magrini, agradeço a toda a produção. Queria mandar um abraço para todos que estão nos assistindo, convidar vocês para nos seguirem nas redes sociais. Procura aí Marília Arraes no Instagram, no Twitter, no Facebook. Acompanhe, logo mais o projeto vai ser sancionado, vai entrar em vigor e com certeza vai mudar a vida de muita gente. E acompanhe também as discussões que a gente tem feito aí no estado. Eu estou em Brasília agora, mas logo mais estou voltando para Pernambuco e vou estar na região e quero conversar com muitos de vocês aí pelas rádios, por onde a gente passar. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Grande abraço, sucesso. O Destaque termina agora. O nosso encontro já está marcado sábado que vem, às 7h20 da noite, continuando conversando com nomes importantes da discussão do desenvolvimento de Pernambuco e com reflexo no país. Um grande abraço, felicidades, bom fim de semana, tudo de bom.